Hello class. Hello, how are you? Are you okay? I'm fine. I'm good. I'm alright, okay? And today we study about sports. Do you know what's sports? Yes or no? Do you know what's sport? Yes, ok. O que é esporte? Quem sabe me dizer o que é esporte? O que é esporte? Ok, esportes são manifestações humanas que nos levam à prática de atividades físicas ou atividades físicas que nos dão prazer, foco, disciplina e entretenimento. Melhora nossa capacidade e aptidões em algumas áreas e nos integram em grupos, fortalecendo nosso espírito esportivo, nossa visão de objetivos, sejam elas quais forem, ok? Isso são esportes. Muitas pessoas praticam esportes e atividades físicas visando diversos objetivos. Por exemplo, motivações diferentes, certo? A pessoa tem que ter disciplina para poder conseguir iniciar e mais ainda para conseguir manter, certo? Uma frequência. E outros acabam mantendo com uma frequência maior e aquilo ali se torna uma rotina. Uma routine, ok? Então hoje nós vamos aprender na verdade, o nome de muitos esportes e nós vamos aprender alguns verbos que fazem parte desse vocabulário. É o to play, to do e to go. Vamos entender cada um deles, ok? Nós vamos entender cada um deles, o porquê de cada um e qual a explicação para onde você usa do, aonde você usa play, aonde você usa go. Ok? Cada um desses vai dar sentido a determinada prática dessa atividade. Ok? A regra não é tão clara, mas com as dicas que eu vou falar para vocês hoje, vai clarear muito, vai ficar muito mais fácil entender com um macetezinho que eu vou explicar para vocês. Ok? Então, o verbo to do, quando você usa ele para alguns esportes que você possa praticar sozinho, ou que sejam atividades que liguem ao seu interior. Por exemplo, aeróbica, eu posso fazer sozinho, yoga, judô, karatê, tem o kata, certo? Maratona aquática, posso nadar sozinho, qualquer um daqueles nados, menos o sincronizado. Pentatlo, moderno, o boxe, eu posso treinar boxe sozinho, certo? O verbo to do. Ok? Understand? Temos também o verbo to go. O verbo to go, geralmente, as palavras, eles terminam com ing, ing, que é em português nosso NDO, andando, correndo, nadando, certo? Em inglês está o sentido que ele expressa na hora da prática, ok? A frequência de algum esporte, tá? Então ele tem ing no nome da atividade, no nome do esporte. Por exemplo, skate, vai ficar skating, ski, skiing, boliche, bowling, natação, swim, ok? Ou seja, coisas que têm certa frequência. Não tem como eu não saber nadar e vou nadar, vou participar de uma corrida de natação aí, uma prova de natação. Não.
vou participar de um campeonato de skate, mas eu nunca andei ou não ando, certo? Então demanda prática e frequência de algum esporte. Por isso o ING, gerúndio. E o to play para falar de esportes que envolvam campeonatos, competições em equipes, jogos de carta, jogos de tabuleiro, competições com bola, ok? Pode ser qualquer um com bola, sinuca, futebol, vôlei de praia, vôlei de quadra, basquete, o próprio xadrez, que é um jogo de tabuleiro, handball, ok? Então vamos aprender agora os nomes desses esportes e entender um pouquinho do uso e alguns exemplos de onde usamos to do, to play e to go. Ok? Let's go! Ok? And now we will study about sports. Vamos estudar sobre esportes. Vamos aprender o nome dos esportes, ok? O uso de cada uma das palavras. To do. Então aqui alguns exemplos, certo? To do aerobics, to do yoga, to do judo, to do marathon swimming, to do modern pentathlon, to do boxing. Ok? Um pouco antes eu expliquei o uso do to do. O to do são coisas que você consegue fazer sozinho. Ok? Você não precisa de... Aqui é mais uma coisa interior. Você não tem que disputar com ninguém essas coisas. Ok? Nesse caso aqui de praticar boxing, você pode treinar só. Alright? Next. To go. O to go, ele já tem, para facilitar a nossa vida, os nomes terminam com ing. Podem reparar. Se o nome terminar com o nome do esporte terminou com ing, já sabemos que o que temos que usar ele é to go. E não to do e nem to play. To go. To go skateboarding. To go skiing. To go bowling. To go swimming. To go road cycling. To go rowing. Certo? Facilita a nossa vida pensando assim. To go é um verbo, no caso é um verbo, né? Que é o verbo ir. Então, qual foi o exemplo que eu dei? Que o verbo to go, nesses esportes aí, nós temos a ideia de que a coisa tem uma constância, uma rotina. Essa coisa é feita sempre. Então, por exemplo, andar de skate é uma rotina. Então, go skating boarding. Por isso que eles terminam com ing, com ing. Ok? Agora vamos ver o to play. O to play, ele dá a ideia de que essas coisas são feitas por time, por equipe. É uma disputa, ok? Então, ó, to play pool. É o pool de piscina não, hein? É de sinuca. To play soccer. To play beach volleyball. To play basketball. To play chess. To play handball. Podemos perceber que todos esses aí são usados como o quê? São disputáveis, né? Tem uma equipe, tem um time, é um contra o outro, ok?
Então, to play, pensem assim. É uma disputa. Aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ver então. My grandpa taught me how to play golf. Stuff é o passado de teach, ok? Teach, ensinar. Taught, ensinou. He goes rowing every Saturday. That's why shoulders are that large. Okay. Next. She told me she does boxing when she's stressed. My mother does aerobic while I do yoga every morning. We will try to go skiing on next vacation. I'd love to rock climb, but I'm really afraid of heights. Next. Tom Brady plays basketball. I mean, American football very well. Did you go swimming yesterday morning? I'd rather play soccer than pool. Why don't you do some yoga? You seem to be stressed. She plays beach volleyball every sunny Saturday. Ok? Então esses exemplos aí são de frases onde estão usando o nome de algum desses esportes aí. Ok? Então agora vamos aprender os nomes. Ok? Eu quero que vocês primeiro observem cada um desses. Alright? Observem primeiro e vejam quais desses nomes vocês conhecem. Em inglês. What this name do you know? Ok. And now repeat with me, ok? Repitam comigo agora. Aerobics, American football, archery, artistic gymnastics, athletics, badminton. Alguém sabe o que é badminton? Badminton é tipo um tênis, só que em vez de ser jogado com a bola de tênis, é com a peteca. Badminton. Basketball, beach volleyball, biking, bowling. Repeat, ok? Bowling, boxing, canoe slalom, canoe sprint, cycling, diving,
Equestrian jumping. Olha só, terminou com ING. Estão vendo aí? Então fica fácil saber o que é, né? Equestrian. Equestrian dressage. Equestrian eventing. Fencing. Esgrima é aquele que é com a espada, tipo espadachim. Fishing. Football in the United Kingdom. No Reino Unido, tá? United Kingdom, Reino Unido. Inglaterra, Reino Unido é o futebol que nós temos aqui no Brasil. Ok? E o American Football é o futebol americano. Que eles chamam o nosso futebol de soccer. Um pouco mais à frente nós vamos ver. Golf. Handball. Hand, mão. Ball, bola. Hockey ou hockey. Judo. Karate. Marathon swimming. Modern pentathlon. Mountain bike cycling. Repeat, ok? Mountain bike cycling. Mountaineering. Pool. Rhythmic gymnastics. Rhythmic gymnastics. Road cycling. Aquelas bicicletas de corrida, ok? Aquelas magrinhas. Rock climbing ou climbing. Rowing. Rugby. Running. Sailing. Shooting ou shooting. Shooting. Não precisa pronunciar o G, tá? Skateboarding. Skating. Skiing. Soccer. The United States of America. É o futebol que joga com o pé, ok? Se você falar futebol nos Estados Unidos, eles vão pensar que é o futebol americano. Lá eles chamam o nosso futebol de soccer. Surfing. Surfing. Swimming. Não tá na tela de vocês porque não tá cabendo aqui. Synchronized swimming. Synchronized swimming. Table tennis. Taekwondo. Tennis. The high jump. The long jump. The pole vault. Track cycling. Trampoline gymnastics. Repeat, okay? Triathlon. Volleyball. Water polo. Weightlifting. Wrestling. É a luta olímpica, ela é muito conhecida nos Estados Unidos. É assim, de Roma, da Grécia. Mas nos Estados Unidos, as escolas e as universidades, eles são especialistas nessa luta.
Muitos alunos ganham bolsas de estudo porque são expert em wrestling. Quem gosta de assistir o UFC, muitos daqueles lutadores, eles fazem wrestling. E também quem já assistiu aquele telecat, aquelas lutas que são de mentira, a maioria deles lá são experts, são especialistas em wrestling. Yoga. Ok? Esses então foram os nossos esportes. Então segue uma listinha de atividade para vocês fazerem. Ok? Ela vai em anexo. Gostaria que todos olhassem a figura e completassem o nome de cada esporte. Ok? Goodbye and see you.